A Mulher Maravilha é uma das heroínas mais poderosas do universo DC e com certeza a heroína mais importante para a história dos quadrinhos de super-herói de uma forma geral. Mas se você ainda não sabe o quão poderosa exatamente é a Diana de Themyscira, pode ficar aí no vídeo porque eu vou te contar. Eu sou Vinícius e sejam muito bem-vindos ao Space Fiction. E bom, como eu disse, eu vou te contar exatamente o quão poderosa é a Mulher Maravilha, e esse vídeo é um pouco diferente do que os outros vídeos de nível de poder que eu costumo fazer, porque eu vou parcialmente fazer ele sem um roteiro. Então, resumidamente, eu vou falar aqui de uma forma geral sobre o que a Mulher Maravilha é capaz de fazer na força, na resistência, na velocidade, nos poderes que ela tem, na habilidade de combate e até mesmo nos equipamentos. Tudo o que a personagem tem a oferecer de uma forma geral. Então, se prepare aí, porque basicamente, a Mulher Maravilha é uma amazona, mas ela não é comum como as irmãs dela. A Diana foi esculpida do barro, e por isso ela é diferente, mas não só por isso. Ela é filha de Zeus, o deus mais poderoso do panteão grego, e ela além de tudo foi agraciada com as bênçãos de deusas e deuses dessa mitologia. E por isso ela vai muito além do que uma amazona comum pode fazer. Tanto que desde cedo ela já ganhava torneio que as outras amazonas não conseguiam e coisa desse tipo. A Diana era realmente muito absurda mesmo mais jovem, porque ela basicamente foi criada de forma diferente. Então não se surpreenda nos atributos físicos, porque basicamente, diferente de uma amazona normal, que é mais poderosa do que seres humanos comuns, mas não vai muito além dessa capacidade, a Diana é simplesmente absurda. Ela já conseguiu ajudar membros da Liga a puxar corpos celestes, como por exemplo a Lua e a Terra, sendo que no caso da Lua foi a Mulher Maravilha, o Superman e o Lanterna Verde puxando juntos para movê-la. Enquanto no caso da Terra foi necessário o Caçador de Marte, a Mulher Maravilha e o Superman puxando para movê-la a partir do laço da verdade. Então mesmo que ela não tenha feito sozinha esse tipo de coisa, a Mulher Maravilha consegue mover corpos celestes. Além disso, a Diana é alguém que consegue puxar o Caçador de Marte contra a tração de um buraco negro. Então ela realmente é muito forte no braço. E outra demonstração disso é extremamente absurda, onde ela conseguiu amassar o elmo do Ares, que segundo todas as histórias deveria ser indestrutível. Mas ainda assim, com as próprias mãos, a Diana conseguiu forçar e quebrar esse elmo, basicamente amassando ele. Mas de uma forma geral, a força dela ainda vai para escalas mais absurdas ainda, porque ela já conseguiu até mesmo fechar uma fenda dimensional na Zona Fantasma. E cara, isso é simplesmente absurdo. O que de certa forma também não deveria surpreender, já que a Diana sempre conseguiu lutar contra deuses. Ela se manteve numa luta contra o Urus Kartaga, ela já enfrentou e venceu o Ares, só que uma coisa que eu devo deixar bem clara em relação às lutas dela contra o Ares, é que a Diana não necessariamente é mais poderosa do que ele. Ela é basicamente o counter natural, ela nasceu para enfrentar e vencer ele, mas não necessariamente por poder bruto. Além disso, a Diana já conseguiu derrotar o próprio Cronos usando o laço da verdade, e ela já conseguiu se manter em luta contra diversos outros pesos pesados, como Zod e Faora ao mesmo tempo. Ela já conseguiu lutar contra o próprio Apocalipse e já conseguiu enfrentar brevemente o Darkseid. Mas verdade seja dita, ela foi amassada no combate físico, o que aconteceu é que ela conseguia se manter. Ela também é rival da Grail, ou Calice, a filha do Darkseid, e a Supergirl é a maior freguesa da Diana. Ela já apanhou diversas vezes e eu não me lembro de uma única luta onde a Kara saiu como vencedora. E por falar também nisso, a poderosa é outra. A Diana também já passou o trator por cima dela, além de obviamente já enfrentar o Superman e vários outros heróis. De certa forma, é até que também de se esperar esse tipo de coisa, porque um dos dons da qual ela foi agraciada desde o nascimento foi ter a força equivalente ao da Terra. Porque um dos dons que ela teve direito assim que nasceu foi ser agraciada com a força da Terra, basicamente um poder equivalente ao do próprio planeta. Além disso, a Mulher Maravilha já resistiu a disparos do Cão do Vácuo, uma arma responsável por destruir estrelas, no plural inclusive. Ela já enfrentou diversos lanternas em alguns momentos, como por exemplo John Stewart. Ela já sobreviveu até mesmo à explosão de um planeta chamado Colo, o planeta do Brainiac, onde as naves desse mundo eram tão grandes que eclipsavam planetas inteiros, então esse planeta por si só já deve ser gigantesco. E além disso, ela já resistiu ao equivalente ao próprio universo explodindo dentro do corpo dela e também já sobreviveu à explosão de uma sonda do Imperiex, o que basicamente significa que ela resistiu à explosão de galáxias, já que o Imperiex Prime era basicamente a manifestação do próprio Big Bang do universo DC e cada sonda dele tinha uma parcela desse poder. E sobre o universo DC, basicamente não se engane achando que ele é comparável ao nosso. Mesmo a distância explorável desse universo já é de 100 trilhões de anos-luz, o que é muito maior do que o tamanho estimado do nosso universo. Então, como vocês podem ver, a Mulher Maravilha também é muito resistente.
Mas a Diana ainda tem um pequeno problema nessa questão de resistência, porque ela não é invulnerável. O que significa que apesar dela aguentar bastante dano concussivo como socos, explosões e coisas desse tipo, a pele dela não é apta para barrar objetos perfurantes. Então você vai ver ela sendo perfurada por flecha, por tiros e coisas desse tipo. Mas isso não impede ela de lutar normalmente. Ela consegue ficar lutando tomando tiro, espadadas, flechadas, todo esse tipo de coisa durante bastante tempo. Até porque o vigor dela é algo que permite a Diana ficar dias lutando, salvando pessoas e esse tipo de coisa, basicamente sem descanso. Então, você ferir ela não necessariamente vai impedir ela de continuar lutando durante todo o tempo e te derrotar, no caso. Isso costuma acontecer bastante com os vilões dela. Eles sempre conseguem ferir ela de uma forma relativamente alta até, mas eles não conseguem manter ela no chão. Além disso, uma outra coisa que não é de se surpreender na Mulher Maravilha é a super velocidade que a Diana tem. Porque normalmente ela sempre vai bloquear balas, esse tipo de coisa, ela consegue bloquear raios de luz, ela já conseguiu acompanhar a Jessie Quick em corrida, que é uma velocista usuária da Speed Force, não uma das mais rápidas, mas ainda assim, né, Speed Force. Além disso, ela já em diversos momentos voou para fora do planeta em alguns segundos, ela foi agraciada com a velocidade do próprio Hermes, ela já lutou contra a Morte Escarlate ou Morte Vermelha, não me lembro exatamente o nome agora, mas basicamente é uma versão alternativa do Flash e do Batman. Então ela ainda assim é muito forte, tanto que ela já conseguiu lutar contra o próprio Zoom enquanto estava cega e conseguiu acertar ele, ela já lutou em treinamentos com o Flash, ela já atropelou a percepção da própria Supergirl, que é alguém que consegue cruzar galáxias em segundos, e no geral, ela já conseguiu lutar contra o Superman tanto o base, quanto o Superman um pouco desequilibrado, ele possuído, esse tipo de coisa. Além, obviamente, de ter conseguido bloquear ataques do próprio Darkseid, no caso, os raios ômegas. E esses feitos são muito além da velocidade da luz. Porque, cara, o Superman é alguém que comumente vai cruzar universos, o Darkseid se escala ao próprio Superman, além dos raios ômegas dele serem absurdamente rápidos. Mas o feito que eu diria mais extremo da própria Mulher Maravilha é basicamente bloquear os pedaços do Deus despedaçado, que basicamente eram pequenos fragmentos do corpo desse cara que estavam se espalhando para todas as direções do universo e estavam vindo na direção da própria Mulher Maravilha. E ela conseguiu bloquear vários deles, sendo que todos eles estavam em cantos completamente diferentes do universo. E isso, meu amigo, é um feito simplesmente absurdo de velocidade. Além disso, a Diana é alguém que tem bastante poder, especificamente poderes em questão de versatilidade, não necessariamente em nível de poder, porque ela consegue se comunicar com animais, ela consegue criar ilusões, ela consegue se livrar de ilusões usando o laço da verdade, ela pode invocar raios, mas de uma forma geral eu vou falar apenas dos poderes mais úteis dela em combate e não de todos, porque realmente tem bastante coisa. Mas como eu disse, além de invocar raios, esse tipo de coisa, ela pode invocar as armas do Olimpo, ela consegue de certa forma manipular a parte biológica de alguém, como por exemplo, se você fez algum tipo de cirurgia ou algo que te tirou do seu estado natural do seu corpo, ela consegue rebobinar você utilizando o laço da verdade, porque essa não é sua forma verdadeira, e por isso ela pode sempre retornar, já que ela é o avatar universal da verdade. Ela manipula magia, obviamente, e de uma forma geral, ela consegue manifestar todo tipo de verdade de volta para a realidade. O que significa que se você tenta manipular a realidade contra ela, ela consegue burlar isso. Além disso, a Diana também consegue se regenerar, se teletransportar, e ela tem super sentidos de uma forma geral. Não todos os super sentidos, ela tem basicamente uma super audição e também uma visão noturna. Mas ela ainda tem algumas coisas diferentes. Como eu disse, a parte do laço da verdade ser algo que permite ela lutar contra manipulações da realidade, basicamente serve para qualquer tipo de manipulação também, no que ela é ou no que ela escuta. Basicamente, o laço da verdade e ela própria, já que ela é o avatar da verdade universal e o laço é apenas uma extensão da alma dela, consegue resistir a qualquer efeito que não seja o estado natural dela, que não seja a verdade. Tanto que isso serve para telepatia, isso serve para manipulações como por exemplo do sono, qualquer tipo de manipulação mental de uma forma geral, ela resiste até mesmo à transmutação e à manipulação molecular. Mas de uma forma geral, é tudo uma coisa meio que derivada dessa questão de manipular a verdade. Além disso, ela também tem um tipo de transformação, que seria o modo de deusa ao tirar os braceletes, mas tem um pequeno problema em relação a isso, já que essa forma de deusa dela foi utilizada durante os Novos 52 e usava como argumento que a Diana, quando ficava sem os braceletes, ficava mais forte, mas ela perdia parcialmente o controle, era mais difícil para ela lutar. Mas tem um pequeno problema que desde os Novos 52 isso nunca mais foi abordado, fica difícil você acreditar que não foi dado um retcon em relação a isso. Então eu preferi citar, mesmo sem sendo um negócio que tem como confirmar e tudo, mas ainda assim, vamos falar da próxima parte porque isso é confirmado, né?
que é basicamente a questão de marcial, porque a Mulher Maravilha é uma das melhores combatentes corpo a corpo do planeta inteiro e provavelmente do próprio universo DC. Ela aprendeu tudo que as Amazonas sabiam desde jovem e ela foi treinada cada vez mais. Ela foi treinada inclusive pelo próprio deus da guerra, o Ares, desde a infância dela também. E por causa desse treinamento, se você imagina que ela sabe todas as artes marciais, você está certo, mas ao mesmo tempo está errado. Porque basicamente, o que a Diana sabe é combate, mas nunca foi especificado qual arte marcial ou qual é o estilo principal dela. Mas alguns dos que foram explicados foram o Kyushujutsu e basicamente boxe, de uma forma geral, porque combate corpo a corpo focado em soco normalmente se resume a boxe. Além disso, ela treina constantemente na sala da Liga da Justiça, inclusive com outros pesos pesados como o próprio Superman, e desde sempre ela passou cada dia da vida dela treinando para lutar em guerras, então ela realmente sabe lutar muito bem. Então, não se tem muitas informações sobre quais são os estilos principais dela, e se você também tentar olhar para como ela é desenhada lutando, também não fica muito fácil de você entender, mas ela é grega, então pelo menos o básico que eu acredito que seja justo considerar é que ela sabe pancrácio, que é uma arte marcial treinada desde sempre, é basicamente o ancestral do MMA, então é provável que ela saiba isso, apesar de nunca ter sido nomeado. Mas a Diana ainda tem algumas coisas além de tudo isso que eu falei, que no caso são os poderes dos equipamentos dela. O principal e mais conhecido são os braceletes da submissão, que basicamente bloqueiam quase qualquer tipo de ataque que ela receba. Isso serve basicamente para ataques como Raio Ômega, como a energia do próprio Olimpo, golpes do Apocalipse e coisas desse sentido. Mas, de uma forma geral, os braceletes ainda têm um pequeno plus, por assim dizer, já que a Diana pode utilizar eles para bater ou esfregar eles em certas velocidades ou forças para conseguir emitir rajadas elétricas, basicamente soltando raios e esse tipo de coisa. E, além disso, o bracelete uma certa vez durante os Novos 52 foi mostrado com a Diana utilizando ele para disparar energia, mas desde então nunca mais foi abordado novamente, então eu também não sei se é algo nebuloso que existe, mas foi desconsiderado, ou se ainda é considerado, só que a Diana não acha útil utilizar. Não tem como saber. Além disso, ela tem um escudo que suporta golpes até mesmo do próprio Apocalipse. Ela tem a lâmina de Hefesto, que é uma espada feita pelo próprio deus Hefesto, que de certa forma nega a durabilidade dos alvos dela, já que ela consegue utilizar essa espada para cortar a estrutura atômica. Então se você tem uma pele, a sua pele é negada. O que vai ser cortado é o que compõe ela. E o principal equipamento dela é o laço de Hestia, que permite ela manipular almas, se teletransportar. Ela consegue exorcizar seres, detectar pontos fracos. E essa arma é tão poderosa que uma vez ela foi rompida e ela basicamente desestabilizou todo o universo, fazendo a verdade ser subjetiva e quase destruiu o universo inteiro. Além disso, ela consegue utilizar esse laço para ler as verdadeiras intenções das pessoas. Ela pode usar, como eu disse antes, para fazer a realidade voltar a ser o normal, e o laço também emite uma energia divina, a Godwave, que de certa forma não é de se surpreender, já que isso é algo que a própria Diana faz. Ela é um dos pilares da DC, e isso não afeta só a questão do que ela representa, até porque, de uma forma geral, isso afeta também o nível de poder dela. Basicamente, o arquétipo dela é um dos maiores na hierarquia, mas o principal ponto é, pelo fato dela ser alguém tão importante dentro do universo DC, ela tem conexão com uma das forças primordiais do multiverso, que no caso dela é a própria Godwave, a energia divina que basicamente nunca foi explicada exatamente como ela funciona nessa conexão com a Mulher Maravilha, mas ainda assim é algo que é muito poderoso. E de uma forma geral, mesmo sem essa explicação, nós podemos ter uma ideia comparando com os outros membros da Liga da Justiça que têm essas conexões com alguma força cósmica do multiverso, como por exemplo, o Flash com a Speed Force, os Lanternas com o espectro emocional, o Superman com o inconsciente coletivo, o Aquaman com a força vital e assim por diante. Todas essas forças são forças cósmicas de poder, normalmente de escala multiversal. Então no caso da Diana, isso não seria diferente. E por isso, ela é bem poderosa, mesmo que ela não tenha feitos diretos, explorando essa conexão dela com essa força cósmica da Godwave, que é a energia divina e tudo mais. E de uma forma geral, essas são todas as capacidades dela. Porque como eu disse, tanto as coisas do laço quanto tudo que eu citei aqui são coisas que ela pode utilizar normalmente, porque são ou equipamentos que ela leva, ou capacidades próprias dela. E além disso, como a cronologia da DC foi mesclada pós-Rebirth, o que acontece é que eu posso considerar tanto os feitos do pós-crise, quanto os feitos do pré-crise até mesmo, dependendo do personagem, os feitos dos Novos 52 e os do próprio Renascimento, tudo numa coisa só, porque como eu disse, foi algo mesclado. Então, no caso da Diana, ainda é meio nebuloso se o pré-crise dela seria considerado e aplicável para personagem, mas todo o resto são coisas que você pode considerar quando você vai analisar o nível de poder dela. Mas enfim, eu já falei bastante sobre isso. Eu não tenho muito mais o que dizer sobre ela
no dia de hoje. Então por isso eu vou pedindo pra você deixar o seu like e você se inscrever no canal se for possível, porque isso dá uma grande força pro canal. E, cara, comenta também se você acha que faltou alguma coisa pro que eu poderia falar ou que eu deveria ter falado sobre a Mulher Maravilha. E é isso, não tem muito que eu possa adicionar nesse vídeo, e esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pra todos que viram o vídeo até aqui, que deixaram like e tudo mais. Cara, vocês são muito brabos e ajudam o canal a crescer. Como eu disse, esse vídeo foi basicamente diferente do que eu costumo fazer, eu não fiz um roteiro, eu só basicamente fui falando os feitos dela e coisas que eu acho interessante de citar sobre a personagem. E se você gostou desse vídeo, comenta aí também sobre isso. Mas enfim, eu espero que todo mundo fique bem e até a próxima. Falou!